Jonas, capítulo 1, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se o mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um a seu Deus, e lançaram no mar as suas fazendas que estavam no navio, para o aliviar do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Ou porque dormes, em outra tradução. Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não perecemos. Somente até aí, feche seus olhos. Senhor meu Deus, meu Pai, nós estamos diante da Tua presença, na Tua casa, diante da Tua palavra. Seria inútil estarmos aqui se o Senhor não estivesse. Seria inútil estarmos aqui se o Teu Espírito Santo não se manifestasse a nós. Por isso, esta noite nós clamamos: vem, governa sobre mim, governa sobre a minha mente, sobre o meu coração, sobre as minhas vontades, governa sobre a Tua igreja e fala conosco, ó Deus. Fala não aquilo que queremos ouvir, mas fala aquilo que precisamos ouvir, ó Deus. Porque melhor do que gostar é aprender, melhor do que gostar da Tua palavra é aprender, colocá-la em prática todos os dias, em todas as circunstâncias da nossa vida. Pois sabemos, ó Deus, que isso fará de nós servos fiéis ao Senhor. Pai, que o Teu Espírito esteja sobre nós, que a Tua ousadia esteja sobre a nossa vida nesta noite. Me usa como instrumento nas Tuas mãos, e então todos saberão que há um Deus sobre este lugar, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Tome seu assento, glorificando o Senhor. Por muito tempo eu me perguntei: como pode alguém encontrar-se com Deus e abandonar a fé? Por muito tempo eu me perguntei como poderia Pedro, que viu o paralítico andar do lado de Jesus no dia da tribulação, ele negar a Cristo. Por muitas vezes eu me perguntei como pode Pedro estava junto quando a filha de Jairo, morta numa cama, Jesus olha para ela e diz: levanta, e a menina que ora estava morta, agora revive. E Pedro estava ali. Como pode Pedro negar a Cristo? Eu me perguntava como pode Pedro, e assim como vários outros, negarem a sua fé, mesmo vendo tamanhos milagres, caminhando sobre as águas, ele vendo Jesus dando ordem à tempestade, ao vento, dizendo: acalma-te, e por sua vez a tempestade, o vento se acalmar. Como pode Pedro subir o monte da transfiguração e ver Cristo sendo transfigurado, uma forte luz, e ele agora se mostra verdadeiramente quem ele era como Deus? E do seu lado aparece Elias, que também subiu em vida, e Moisés do outro lado, que também Deus o levou o seu corpo. E ele vendo tudo isso, ainda assim ele consegue, no tempo da dificuldade, olhar para trás e dizer: eu não conheço.
Às vezes eu me perguntava, dizendo assim, como pode, no dia, na noite da traição, Pedro, ele arranca de uma espada, corta a orelha do ajudante do sumo sacerdote, por nome Malco, a orelha dele cai ao chão. Jesus, por sua vez, vai lá e pega a orelha e fala para Pedro: não é por esse caminho, e coloca no lugar como se nada houvesse acontecido, e só fica restos de sangue no rosto de Malco, porque a sua orelha voltou normal, como se nunca tivesse sido arrancada. E ainda assim, na mesma noite, Pedro nega Cristo. Às vezes eu me pergunto como pode um profeta ouvir a voz de Deus e querer correr contra ela. Mas aí eu percebo que as circunstâncias ao nosso redor vai realmente manifestar quem somos. Porque quando uma multidão está seguindo Jesus e Jesus está fazendo milagres, todo mundo aplaudindo Jesus e dizendo: esse é o Cristo. Ele chegou no Jairo, ele chegou no sepulcro e disse: ele chegou no sepulcro e disse: Lázaro, sai para fora. Um Lázaro que estava morto já fazia alguns dias, o seu sangue estava ressecado, os seus órgãos já estavam ressecados, o seu coração já não batia há 4 dias. Quando ele dá uma ordem, uma só voz, ele diz assim: sai para fora. Automaticamente o seu sangue, que agora estava podre, cheirando mal, ele teve que voltar a ficar vermelho, voltar ao seu estado normal, correr pelo corpo e dar uma ordem aos seus cérebros e todos os seus órgãos para que funcionasse. E Pedro estava ali. Aí eu percebo que todo mundo aplaudia Jesus, mas quando o cenário à sua volta, ele olha e vê que todos aqueles agora olham para Jesus com porretes nas mãos, que a Bíblia diz que foi assim, com pedras nas mãos, ele prefere deixar Jesus de lado. E aí eu começo a entender como pode nos nossos dias pessoas conhecerem a fé em Jesus, conhecerem o caminho de Jesus e voltar atrás. E aí o próprio Deus, o próprio Espírito Santo fala ao meu coração. São pessoas que, apesar de ver o milagre, vivenciar o milagre, no meio da dificuldade percebe Deus tratando, cuidando, percebe Deus fazendo acontecer grandes milagres. Ainda assim, quando as coisas, o cenário parece que se fecha, ele olha para si mesmo e diz assim: não é esse o caminho certo que eu devo andar. Por quê? Porque o homem, ele olha não por aquilo que Deus fez ou vai fazer, ele olha por aquilo que está à sua volta, e esse é o pior problema. Por isso o salmista vai dizer que eu tenho um objetivo a chegar, e ainda que 1000 caiam ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Ele estava dizendo: eu sei aonde eu tenho que chegar. É por isso que Paulo vai dizer a Filipenses: eu prossigo para o alvo. Ele está dizendo: não importa se cai 1000, 10.000, 50.000, não importa se há uma catástrofe ao nosso redor, não importa se há uma tragédia acontecendo por todos os lados, se eu tenho um objetivo, o meu foco é Jesus, eu confio nele plenamente, então eu sei aonde eu chego. Eu me pergunto às vezes quando Jonas, porque a palavra de Deus vai dizer aqui: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à cidade de Nínive e clama contra ela, porque a malícia dela subiu até mim. Quando eu olho para Jonas, o profeta Jonas, todo mundo queria estar perto dele. Por quê? Porque ele era o profeta. O profeta é diferente do sacerdote. Por quê, pastor? Qual a diferença do profeta e do sacerdote? O sacerdote fala do povo para Deus, mas o profeta não. O profeta fala de Deus para o povo. Ele sabia que estar do lado do profeta, ele ouviria uma direção de Deus, então todo mundo queria estar do lado dele. E isso é muito bom, mas quando chegou uma voz do Senhor dizendo: vai a Nínive. Nínive não era uma cidade qualquer, Nínive era uma cidade que matava aqueles que eram judeus. Nínive era uma cidade tão cruel que o povo de lá
matava o filho na barriga da mãe com uma espada. O povo era tão cruel que se ele pegasse um judeu, ele arrancava o seu couro antes mesmo dele morrer, e deixava ele morrendo devagar. Quando Jonas escuta dizendo para Nínive: peraí, o Deus que eu creio, Ele é poderoso, mas eu não tenho coragem de ir até Nínive. Perceba que o mesmo Deus que faz milagre, o mesmo Deus que você crê, o mesmo Deus que você acredita, que você está aqui hoje buscando Ele, que você sai daqui dizendo: eu creio na palavra, eu vou viver as promessas, eu vou viver o que Deus tem para mim. Mas quando a adversidade parece que foge do controle das tuas mãos, você agora para de crer. Por quê? Porque ele não tinha poder sobre Nínive, que era uma cidade de 120 mil habitantes. Ele sozinho não podia fazer nada. Então ele não coloca na soma da sua calculadora que Deus e eu somos a maioria, independente da quantidade de pessoas que tem. Ele não entende a matemática de Deus, que alguns pães e peixes alimentam 5 mil homens e sobra 12 cestos. Ele não consegue entender que os cálculos de Deus são diferentes dos nossos. É por isso que muitas pessoas sofrem. Por quê? Porque ela bate a mão no bolso, ela fala assim: o meu dinheiro não dá para fazer tudo o que tem que fazer. Como assim então eu vou entregar a parte do Senhor? É porque ela não entende que a matemática do Senhor é muito diferente. Se é só um pão, na mão do Senhor Ele dá graça. Se você der graça e partir, vai dar para todo mundo, vai sobrar para abençoar outro. Ele olha para o cenário e diz assim: o que eu vou fazer sozinho em Nínive? Eles vão tirar o meu couro vivo, eles vão me matar lá, eles vão me arrastar pela cidade como um animal. Parece que o Deus dele agora, o Senhor Todo-Poderoso, agora parece que ele foi colocado de canto, ele foi, parece que aniquilado a sua força. Por quê? Porque o medo chegou, e sempre quando o medo chega, aniquila o poder de Deus. Por isso o Senhor disse que o medo nunca veio dele. Pastor, eu tenho medo disso, eu tenho medo dessa pandemia, eu tenho medo de ficar doente, eu tenho medo de ficar desempregado, eu tenho medo de faltar dinheiro na minha casa, eu tenho medo dos meus filhos fazer isso. Irmão, medo nunca veio do Senhor Jesus. E Ele vai dizer: eu não vos dei um espírito mas de ousadia. Ele tem que entender, nós precisamos entender, que ainda que o cenário seja contrário àquilo que realmente contrário a tudo aquilo que Deus prometeu, contrário àquilo que é a promessa de Deus, ainda assim Deus vai cumprir a sua palavra. Deus está dizendo: vai a Nínive, então vai a Nínive. Mas e se a minha vida estiver em risco? Não importa você e Deus, é a maioria. Entenda isso, meu irmão. Você e Deus sempre prospera. Pastor, mas tem 120 mil contra eu. Você e Deus continua prosperando. Por quê? Porque o poder está na mão dele, não está na opinião do povo. Porque o poder e a autoridade está na mão dele, não está na opinião do povo. O povo vai dizer: ah, mas não vai dar certo, ah, mas vão te matar, ah, mas vão te destruir, ah, mas vão acabar com a sua vida. Vai, meu irmão, eu quero ver acabar com a minha vida enquanto Jesus estiver comigo. Nós temos que entender o Deus que servimos quando as coisas parecem que estão contrárias àquilo que nós esperávamos. Nós esperávamos que as coisas iam fluir tão fácil, mas ficou difícil. Então não significa que Deus não está no controle, significa que Ele vai manifestar o seu milagre. Não, você não entendeu, deixa eu te explicar. O povo sai do Egito, vai para o meio do deserto. No meio do deserto não tem água, não tem comida, não tem como plantar, não tem como fazer nada. E ainda assim, Deus manda maná do céu, a rocha da água, a roupa cresce no corpo, o sapato cresce no pé. Eles não precisam de nada e Deus supre eles em tudo. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que quando as coisas parecem que está difícil e Deus está nos levando para o deserto, não é sinal que Ele vai nos matar, mas é sinal que Ele vai deixar nós vivermos milagres. Ele está nos atraindo ao milagre, Ele está nos atraindo a Ele. E a Bíblia vai dizer assim, que então Jonas disse: eu preciso fugir dele.
Como se um profeta, entendendo o Deus que serve, ouvindo a voz dele, ele consegue fugir de Deus. E o que tem de gente dentro da igreja, meu irmão, fugindo e se escondendo de Deus. Eu estava pecando, mas ninguém viu. Como se você precisa esconder de alguém. De quem você precisava esconder, você nunca vai conseguir. Então, meu irmão, se Deus viu, não importa quem mais viu. Eu quero dizer uma coisa para você, que eu quero ministrar na tua vida, fora da palavra, mas eu quero que você entenda. Você serve a Jesus é por amor, não precisa esconder nada de ninguém. Seja sincero, seja claro. Eu falei esses dias, o pior problema da igreja hoje, sabe qual é? É a falta de sinceridade. O pior problema da igreja hoje são pessoas que não conseguem falar a verdade, não conseguem viver na verdade. Eles sempre arrumam uma mentira, e uma mentira sempre vai precisar arrumar outra para cobrir aquela. Mas quem vive em verdade, meu irmão, nunca precisa inventar nada. Gosta ou não gosta, essa é a verdade. Precisamos ser sinceros. Precisamos viver debaixo da luz, na verdade. Mas vou voltar ao texto. E a Bíblia vai dizer então que Jonas resolve fugir, como se pudesse fugir. E aí ele vai e compra uma passagem, dizendo assim: eu vou para o caminho oposto. E ele entra no barco. E aqui começa a primeira queda dele. Por quê, pastor? Quando nós propomos algo no nosso coração, fugir da presença de Deus, é a primeira queda. Você pode ainda estar na presença de Deus, mas se propôs no teu coração fugir da presença dele, você é a primeira queda. Segunda queda, quando ele entra dentro do barco, no caminho oposto. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: não queira andar com Cristo e fazer contrário àquilo que Ele pede. Não dá para andar com o pé em cada barco. Ou você caminha para o céu, ou você caminha para o inferno. Não há um terceiro caminho, ou é céu ou inferno. E deixa eu te falar uma coisa, meu irmão: o inferno é tão real quanto no dia em que Jesus disse acerca dele. O inferno é um lugar de dor, sofrimento, aonde a Bíblia vai dizer que o bicho come a carne e isso não acaba, é uma dor tremenda, aonde o fogo queima e não se apaga, e não passa. E a Bíblia vai dizer o termo que isso é para sempre e sempre, ou seja, eternamente. E mais do que isso, meu irmão, pessoas que vão para lá vai ser atormentada dia e noite, aonde pessoas vão tentar se esconder de demônios e serão atormentados dia e noite. Isso é real, queira você ou não. E eu vou dizer algo aqui mais forte do que isso ainda. Sabe qual é? É que muitos estão indo para lá. Sabe o que Jesus vai dizer? Que o caminho que leva ao céu é estreito, e poucos escolheu ir por lá. Mas o que leva ao inferno, esse é largo, e muitos estão indo para lá. Então Jesus está dando uma estatística que muitos estão indo para o inferno, e para o céu são poucos. Quando Jesus diz a parábola do semeador, ele vai dizer que apenas 25% do que ouviu a mesma palavra aceitou e colocou em prática e viveu o milagre. Então perceba uma coisa, meu irmão: o caminho inverso de Deus chama inferno. Mas vamos voltar para o texto. Então ele entra no barco e ele agora resolve ir para Tarsis. E no meio do caminho, Deus traz uma forte tempestade e agita o mar. E aqui eu quero ministrar algo para a tua vida, meu irmão. Nem sempre as tempestades que vêm na tua vida é o diabo que trouxe. Nem sempre o mar agitado, as tempestades, a tribulação, a luta, a prova, nem sempre foi o diabo que trouxe. Às vezes é Deus para te impulsionar a Ele. Porque tem gente que vive na prova, todo dia ele está na prova, ele não consegue viver na bênção. E aí você olha para ele e fala: como é que está, irmão? Uma prova, irmão. Como é que está? Pastor, estou numa luta. Meu irmão, não acaba a luta nunca. Sinal que você ainda não entendeu o propósito. E sabe de mais uma coisa? Jonas entra no barco, vai
para o porão. E sabe o que acontece? Ele dorme. Enquanto ele dorme, uma tempestade muito grande, todo mundo que estava em cima do barco começa a pegar tudo que tinha, o seu dinheiro joga na água, a sua riqueza, roupa, joga tudo fora, dizendo: o barco vai afundar, precisamos aliviar o peso. Então eles começam a jogar tudo fora. E Jonas está dormindo. Por quê? Porque o servo do Senhor, quando ele começa a andar fora dos caminhos do Senhor, ele dorme. Ele não consegue perceber o que está acontecendo. Ele caminha achando que está certo. Ele fica bem tranquilo, porque ele não sabe o que está acontecendo. Mas ao seu redor todo mundo está perdendo coisas. Escuta o que eu quero dizer, meu irmão. Escuta o que o Espírito Santo está dizendo à igreja nessa noite. Existem pessoas desobedientes, acha que está andando certo, mas quando ela olha ao seu redor, sua família, seus filhos, seu esposo, sua esposa, está tudo sofrendo, pagando preço pela desobediência, enquanto você não percebe e continua dormindo espiritualmente. Tem pessoas sendo destruídas, casamento, família, empresa sendo destruído. Por quê? Porque você é desobediente e está dormindo. Até o ímpio começa a clamar aos seus deuses, mas o justo ele deita para dormir. Por quê? Porque ele não percebe que o problema está nele. A desobediência sua está gerando constrangimento em todo mundo, está fazendo todos que estão ao seu redor perder tudo. Então ele precisa agora entender, mas ele está dormindo. Então o capitão do navio chega nele e diz assim: ei, será que você não está vendo que nós estamos perdendo tudo? Clama ao teu Deus. Aí ele clama. Aí eles resolvem tirar sorte. E a sorte cai em Jonas. Eles falam: vamos jogar Jonas agora para fora do barco, e nós vamos resolver tudo. Sabe o que acontece, irmão, da nossa vida? É que quando Deus envia a tempestade para nos atrair a Ele, nós não percebemos, mas enquanto nós não nos jogarmos a Ele, nas mãos dEle, todo mundo perde. E posso dizer uma coisa a mais? Quem Deus está tratando, meu irmão, não põe a mão, joga para fora do barco. Porque tem gente que Deus está tratando, e sabe o que a gente está fazendo? Não, mas fica aqui, não, vai dar certo, Otávio. Deus está tratando com ele, não, vem cá, Otávio, eu estou perdendo tudo. Não, eu tenho que pegar e falar: Deus está tratando, filho, então deixa Deus tratar, agora paga o preço. Você não desobedeceu? Eles pegam Jonas, jogam ele no mar. Sabe qual que é o problema? O problema nosso é que nós queremos ser mais santo do que Deus, misericordioso, tão misericordioso, que encobertamos o erro. Romanos capítulo 1, no último versículo, vai dizer assim: que são dignos de morte não só os que praticam tais pecados, mas também aqueles que consentem com os que fazem. Precisamos entender que há tempo de Deus tratar, deixa Deus tratar. Há tempo de Deus curar, deixa Deus curar. Não queira ajudar Deus, não queira pôr a mão onde você não foi chamado. Esse é o mal da nossa sociedade, é querer bajular tanto, é querer passar a mão. Meu irmão, meu filho, vem cá. Nós queremos cuidar tanto que ele nunca cresce. Queremos trazer tanto no colo que ele nunca cresce. Vira uma geração, uma igreja mimada, uma igreja que não cresce. Aquilo que está em 1 Coríntios 3, eu disse semana passada, até queria passar coisas espirituais, mas não posso, porque sois meninos, e se sois meninos ainda sois carnais, porque trata como criança. Aqui ó, tá igual o Bebeto na Copa 94, né? Nossa, ninguém sabe, o povo nasceu 2000 para frente. Quem é que nasceu depois de 94? Tem gente velha aqui também, irmão. Não é só eu não. Então vocês lembram do que eu estou falando. Sabe, fica bajulando o crente aqui, ó. Tadinho do crente. Que negócio de tadinho, meu irmão. Se Deus está tratando, deixa Deus tratar. Isso é para crescimento, isso não é para destruição. Deus nunca atrai ninguém a Ele para que Ele possa destruir. Ele atrai para que Ele possa curar.
Jesus foi, presta atenção nisso, Jesus foi levado ao deserto por quem? Quem está aí? Está vivo? Amém? Dá uma glória a Deus aí, só para animar eu um pouquinho. Estou achando que vocês não estão entendendo nada. Quem que levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo, irmão. E o Espírito Santo conduziu ao deserto. Mas quem levou Jesus lá em cima no pilar do templo, disse assim: eu te dou tudo que queres. Quem que foi? Satanás. Sabe por quê? Porque às vezes nós achamos que quando alguém nos dá algo, quando nos coloca em lugares altos, nós achamos que é Deus. Mas quando leva para o deserto, nós achamos que não é Deus, é o diabo. E às vezes, irmão, precisamos entender e ter discernimento espiritual, para entender que às vezes quando alguém nos joga para fora do barco, é para que Deus nos leve ao propósito. E enquanto pessoas nos seguram perto dele, é sinal de que não quer deixar Deus tratar. Eles pegam Jonas, jogam ele no mar. Não é porque, coitado de Jonas, vamos deixar ele aqui, ué. Não, ele precisa jogar. E o peixe vem e engole ele. Desce mais uma vez. Então, o peixe vomita ele na praia, aonde era para ele estar. Deixa eu dizer uma coisa, meu. Tem gente que resolveu ir de barco, porque ouviu a voz de Deus e obedeceu. Tem gente, meu irmão, que vai de peixe, porque é desobediente. Sabe o que eu aprendo? Que o escolhido de Deus, ele não tem direito de escolha. Aprende isso, meu. Se Deus te chamou para algo, você não tem direito de escolha. Livre-arbítrio é só para aqueles que não têm chamado. Livre-arbítrio, eu faço o que eu quero. Você faz o que você quer até Deus te pegar. Porque a hora que Deus te pegar, você faz o que Ele quer. É isso que você precisa entender. Livre-arbítrio todo mundo tem. Agora, quem é chamado, escolhido por Deus, esse não tem. Ele pega o livre-arbítrio, ele rasga, joga na lá do lixo e fala: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Só vive com livre-arbítrio aqueles que ainda não entenderam a palavra, aqueles, eu vou usar um termo aqui, é o único que eu achei, mas é aqueles que ainda são fracos na fé. Esse tem livre-arbítrio. Aquele que entendeu o propósito, esse não tem livre-arbítrio. Ele rasga e joga fora, fala: não faço mais a minha vontade, faço a vontade daquele que me chamou. Não faço mais o meu querer, mas o querer daquele que me chamou. Eu vivo para aquele que me chamou. Eu gasto a minha força por aquele que me chamou. Eu gasto o meu recurso por aquele que me chamou. Eu gasto a minha vida por aquele que me chamou. O livre-arbítrio eu rasgo ele, eu jogo fora. Nem quero ter isso. Eu quero viver segundo a vontade do meu Deus. Eu quero viver segundo o propósito dele. Não importa se Nínive é complicado, se deserto é complicado, eu e Jesus no deserto vai ter milagre todo dia. Eu e Jesus em Nínive nós vamos glorificar junto. É melhor do que estar num palácio sem Jesus estar lá. É melhor, meu irmão, você estar no deserto com Jesus. É melhor você estar em Nínive, onde todo mundo te persegue, mas com Jesus. Por quê? Porque o propósito de Deus na nossa vida é o que nos traz alegria. Quando ele é vomitado por um peixe, depois de uns dias na praia, algumas pessoas vão dizer assim: isso aí é história, isso aí não aconteceu não. Você pode não acreditar, irmão, mas eu acredito. Então vomitou ele na praia. Ele sai e fala assim: agora eu quero pregar para esse povo. E ele atravessa a cidade, 120 mil habitantes, pregando a palavra. Todos se convertem. O rei diz assim: olha, eu quero agora que faça um jejum a esse Deus. E até os animais vão jejuar. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que quando Deus te chama a um propósito, meu irmão, Ele já tinha tudo antes preparado no coração do povo. Não, você não está entendendo. Eu vou dizer para você de novo: Deus não é um Deus que é pego de surpresa. Você não chega em Deus sem que Deus antes já tinha preparado tudo para você. Eu digo isso sempre, eu vou dizer de novo: é como você chama alguém para ir na sua casa. Você fala assim: vamos lá em casa almoçar. Aí o Otávio fala: vou. Aí da hora do almoço o Otávio chega, eu falo para o Angélica: o Otávio veio, o que nós vamos fazer para o Otávio aqui agora? Não, se eu chamei ele, eu tenho que ter tudo preparado lá para ele chegar e comer. Não é assim?
O problema do brasileiro é que ele convida falando assim: não vai mesmo? Então eu convido. Mas crente não é assim não, mas você convidou para ir comer, ele vai. Você convidou, ele vai. Então Deus não é assim. Você chega nele e fala: eu não sabia, achei que ele não vinha, o que eu vou fazer? Eu vou correr ali, vou preparar uma... Não, Deus não é pego de surpresa nunca. Se Ele te chamou, Ele já preparou antes. Se Ele te enviou, é porque Ele já preparou o coração de quem vai receber. Se Deus Ele te enviou algo, se Deus te liberou uma palavra hoje sobre a tua vida, é porque Ele já tinha tudo preparado. Se Deus está dizendo que vai abrir uma porta de emprego para você, descansa teu coração, meu irmão, porque Ele já preparou isso. Ele apenas precisa que você creia, vai e toma posse. Se Ele disse que vai abrir uma porta para você ser um empresário, meu irmão, pega essa palavra, creia, porque Ele vai abrir a porta. Se Ele disse que vai te levantar a empresa que você administra, então, meu irmão, creia, apenas pega essa palavra, porque Ele já preparou tudo. Se Ele disse que você vai ser um pregador, um levita, irmão, creia nessa palavra, comece a se preparar para isso, porque Deus tem, quando Deus chama, Ele já preparou todas as coisas para cumprir na sua vida. Deus não é um Deus que nós pegamos de surpresa. Eu não sabia, e agora o que eu vou fazer? Não, meu irmão, Ele já preparou tudo, desde quando Ele te chamou, Ele já preparou tudo. Lá em Gênesis Ele já havia dito: governa sobre todas as coisas, tudo é teu, tudo é seu. Você precisa entender isso. Não precisa ter medo de nada, se é terra de gigante, se é coisa complicada, se é pandemia que chegou, se é sei lá mais o que, se é falta de dinheiro, se é, não importa o que seja, meu irmão, se Deus é contigo, entenda que o propósito dele vai se cumprir, nem que ele tiver que usar um peixe para te levar até onde ele quer, ele vai fazer na sua vida. Eu acho que foi o primeiro submarino que inventaram, né, irmão? Rapaz, atravessou os mares em submarino naquela época. Sabe o que eu entendo, meu irmão? Deus, Ele vai fazer coisas sobrenaturais. Quando eles jogam Jonas no mar, a tempestade se acalma, vem o peixe, engole ele, ninguém mais vê Jonas. Eles olham por cima do mar: cadê Jonas? Pastor, o que você quer dizer? Enquanto os homens não te vêem, meu irmão, Deus está cuidando de você aonde os olhos dos homens não enxergam. Enquanto ninguém te vê com os olhos, Deus está trabalhando de dentro para fora. Deus está fazendo o sobrenatural. Você precisa crer nessa palavra. Você precisa crer nisso para você viver os milagres do Senhor. Enquanto os olhos dos homens não conseguem enxergar você, Deus está te vendo. Enquanto os olhos dos homens não conseguem te enxergar, Deus está te enxergando e dizendo: eu aposto tudo nele, eu aposto tudo nela, vou colocar no centro da minha vontade. Vai dar fruto a 30, a 60 e a 100. Vai ser próspero, vai ser honrado, vai ganhar a cidade toda. Vai, meu irmão, levanta a tua mão, deixa eu profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. Ainda que seja impossível aos olhos dos homens, ainda que os homens olhem e dizem assim: ele não consegue, ele não tem capacidade, ele não tem condição nenhuma, Deus está dizendo: ainda que os homens não vejam, eu estou te conduzindo ao meu propósito, eu estou te levando a conquistar coisas grandes. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Só quem crê aplauda o Senhor. É doideira isso, meu irmão, mas eu creio. É loucura, mas eu creio. Essa semana foi uma semana de tantos milagres, tantos milagres, tantos milagres. Sabe por quê? Porque Deus nos deu essa semana uma palavra de conquista. Nós precisamos ser direcionados pelo Senhor e obedecer a sua voz.
O que fez de Abraão, eu digo isso sempre, o que fez de Abraão ser conhecido e reconhecido como homem de fé, como pai na fé, não foi milagres que ele fez, mas foi a obediência que ele teve, foi ouvir a voz de Deus e eu vou obedecer essa voz. Quando nós entendemos a voz do Senhor e obedecemos, nós vivemos milagre. Ei, quando Deus te chamar, obedeça. Quando Deus te pedir, entrega. Quando Deus falar com você, faça. Não tenha medo nenhum, porque se Deus te pediu algo, Ele nunca vai te dar algo a menos daquilo que você fez por Ele. Deus, Ele sempre, você nunca você vai conseguir fazer algo para Deus a mais do que Ele faz para você. Nunca, não tenha medo, irmão. É melhor você ir de barco tranquilinho do que ir de peixe. Escolhido não tem direito de ir. Eu lembro uma vez que eu estava pregando, eu já contei esse testemunho acho que uma vez aqui, e eu estava pregando todo dia, e tinha dia de eu pregar 2 vezes, e eu estava vindo de uma viagem, já fazia algumas noites que eu estava sem dormir, dirigindo, pregando aqui e ali. Nós estávamos com um casal de missionários dentro do carro, até uma mulher de Israel, né, do Egito, sei lá de onde que era. E o marido dela estava no carro com a gente, a Angélica, a pastora, estava grávida da Débora. E eu estava vindo na estrada, já estava cansado de ficar só na estrada. Aí eu lembro que eu dei uma cochilada no volante, o carro rodou na pista e quase bateu na traseira de um caminhão. E foi Deus que tirou o carro. E naquele dia eu parei o carro assim na beirada da pista, estava todo mundo dormindo dentro do carro, acordaram assustado, a missionária lá de Israel, o marido dela, pastor. E eu falei, meu Deus, pus a vida de todo mundo em risco. Eu já não aguento mais essa estrada. Pus a vida da minha filha, que nem nasceu ainda, em risco. E aí eu desci do carro, comecei a orar, eram umas 3, 4 horas da manhã, comecei a orar a Deus. E falei com o Senhor, falei, Senhor, eu não quero mais ficar pregando. Eu não quero mais ser pastor, não quero mais isso. E eu decidi naquela noite que eu não queria. E aí na beira da pista, 3 horas da manhã, o Senhor veio, me pegou eu por dentro e disse assim, olha, escolhido não tem direito de escolha. E aí a missionária estava dentro do carro, não entendeu nada, ninguém entendeu nada. Eu entrei para dentro do carro e eu falei, vamos para mais uma, porque já que eu não tenho direito de escolha, então nós vamos. Evangelho é isso, meu irmão. Eu lembro o dia que o meu irmão me chamou, meu pai, né, meu irmão me chamou e falou assim, olha, eu vou começar uma faculdade. E eu falei assim, nossa, que benção, eu também queria fazer uma faculdade. Só que o meu irmão, ele não caminhava com o Senhor e eu estava já pregando, então eu pregava todos os dias, não tinha como eu fazer uma faculdade. E aí eu pus na balança e falei, Senhor, o que o Senhor quer? Eu vou fazer a faculdade que eu tinha vontade, ou eu ia continuar pregando a palavra todos os dias? E o Senhor veio e falou comigo, lembra daquela palavra? Escolhido não tem direito de... Então eu entendi que a minha vida na verdade foi levantada para estar no altar, e não importa a voz do Senhor para onde eu vá, estou disposto. É por isso que eu digo para você essa noite, que quem foi escolhido pelo Senhor, ele vai ter que abrir mão de muita coisa. Ele vai ter que abrir mão de muita coisa. Jesus começa o ministério chamando os apóstolos, dizendo assim, quem quer ser discípulo? Ou a multidão de quase 5.000 pessoas. Aí eu imagino que todo mundo diz, eu quero. Ele fala assim, então negue a si mesmo, toma sua cruz e venha. Já diminuiu um tanto. Por quê? Porque tomar a cruz é sinal de vergonha, é sinal de humilhação, é sinal de desonra. Você vai ser desonrado, você vai ser humilhado, você vai virar chacota. Então a maioria diz assim, não, então não é para mim não. Aí ele vai dizer assim, quem quer me seguir agora, negue-se a si mesmo. Então toma sua cruz e venha. Não. Quem quer ser discípulo? Então quem não abandonar pai e mãe, esposa ou esposo, filho, filha, por amor a mim, não é digno de mim. Aí já dá uma filtrada mais. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que aquele que foi chamado para a obra, ele não tem direito de escolher para onde vai, ele vai para onde Deus manda. Ele não tem direito de escolher o que quer, ele faz o que Deus pede. Esse é o Evangelho de Cristo. Não é muito atraente, mas esse é o Evangelho verdadeiro. Não é muito gostoso esse Evangelho, você perder sua liberdade, mas esse é o Evangelho de Cristo.
Mas eu acredito que nessa multidão que estamos aqui hoje, eu acredito que tem muitas pessoas que foram chamadas. Algumas estão aqui porque gostam. Também não é pecado. Não é pecado você servir a Jesus. Mas aquele que foi chamado, lançou mão arado, ele nunca mais vai ser feliz voltando atrás. Ele vai ser frustrado. Eu quero que você coloque de pé agora. Eu quero orar por você em nome de Jesus.